Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime simplesmente começa com o prota acordando com os gritos de uma waifu. E quando o maluco abre o zóio, uma parede com mais espinho que cacto começa a ir pra cima dele. Eu estou sem saber onde é que eu estou. E pra piorar, o que não tava bom, não tem como sair dali, até que ele vê uma gasosa do lado da parede com um machado. E mesmo vendo que o maluco ia ficar mais furado que um queijo, ela obriga ele a não deixar ela sozinha. E começa a chorar por nunca ter beijado ninguém. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Então, como último recurso, o prota pede a barra da cama dela, e usa as barras para quebrar as grades e fugir. E quando a mina acha que vai jogar no Vasco, o prota salva ela pelo teto, e ela se apresenta como Jin, uma estudante de medicina. Mas agora vem o merdelê. Eles simplesmente estão numa ilha e não fazem a mínima ideia do porquê. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E a mina, além de ser chata, é um desastre ambulante, já que na hora de descer, simplesmente cai com a rabiola na cara do maluco. Vai te lascar! E como percebem que estão num farol, e acham uma saída, eles resolvem descer, mas enquanto pulavam, a mina simplesmente cai, e além de levar a escada, leva Yuan junto, já que ele não aguenta o peso dessa jamanta. E como ele bate a cabeça e fica mais desmaiado que bêbado, ela nada com ele, e tenta levar Yuan para a entrada do farol, mas agora vem o pior, além de trombar com um defunto, ainda trombam com um cara de faca, que se apresenta como Yang, que digamos que além de querer saber onde eles estão e quem são, estava interessado na comissão de frente de Jin. Mas como ela fala que tá tão perdida quanto ele resolve perguntar para Yuan. Mas o cara simplesmente começa a chorar igual cabrita, e finge que não conhece Jin. Mas antes que Yang deixe o cara mais picado que papel, ela explica o que ele fez para salvar ela. E ele acaba cedendo. O único problema disso é que aparentemente Yuan perdeu a memória com a queda e ficou com a mesma mentalidade que a de uma pedra, e tava mais perdido que cego em tiroteio. E depois de analisar os defuntos, ela percebe que são de cera. E além de ter um número, tinham um mapa da ilha. E na maior alegria do mundo, o prota diz que conhece o lugar. A gente vai viver! Mas não se lembra muito bem. Eu vou morrer. Já na manhã seguinte, Yang decide ir até o ponto X que tá marcado no mapa, mas deixa claro que eles dois são seus servos. Já durante o caminho o bagulho fica doido, eles simplesmente encontram armadilhas, ou seja, não são os únicos ali. Já depois de caçarem para fazer um rango brabo, Yang mostra que de bom ele não tem nada. E não era só comida que ele queria, já que enquanto Jin arrumava sua cama, ele começa a atacar ela de uma forma um tanto quanto suspeita. E quando o prota tenta impedir que coisas indevidas aconteçam com sua waifu, Yang dá uma lapada tão forte que o maluco roda mais que Beyblade. E quando achamos que o cara vai levantar e resolver as coisas na mão, o que ele faz? Isso mesmo. Diz que eles não podem brigar porque são como uma equipe de jogo online. Isso aí que você disse é tudo burrice. Mas pelo menos serviu de algo, já que Yang desiste da waifu. Horas depois, eles ouvem gritos de desespero, e veem outro humano, que simplesmente cai na armadilha que vimos antes. E numa cena brutal, aparece um cara com cutelo, e finaliza o homem como se fosse uma presa. O que obviamente deixa eles borrados de medo a noite toda. Já na manhã seguinte, Jin se assusta tanto com um rato, que chega ao ponto de molhar as calçolas, e enquanto soltava seus líquidos no matinho, ela é pega desprevenida pelos nativos. E quando a cabeça da mina ia ficar mais furada que bola de boliche, Yang e Yuan bolam um plano, mas antes que eles falem algo, um dos malucos cai mais liso que manteiga. Eu vou cair! E como o outro pilantra foge com medo, eles salvam Jin, e do nada, aparece uma waifu com melancias acima da média, que se apresenta como Tracy, uma policial, que oferece ajuda, mas como diz o ditado, todo castigo pra corno é pouco. E os canibais simplesmente brotam mais bolados que mãe depois que vê as notas do filho. E o que eles fazem? Isso mesmo, correm dos caras igual o cachorro foge da coleira. Sai da frente, Satanás! Tudo isso enquanto Tracy senta o dedo no gatilho, e antes que ela chegue, Yang dá o papo reto, e diz que mesmo que ela seja gasosa, não é para eles falarem sobre o tal mapa, ou seja, o cara quase tira a cabeça de um, quase degusta a outra, e agora quer formar um grupo. E sim, eles aceitam. É claro. Após isso, eles metem o pé pro acampamento de Tracy nas montanhas, onde vive com 3 caras, Ishigaki, Uen e Romeu,
Após isso, Tracy leva eles até uma pirâmide asteca que encontrou. E como acham que estão na América do Sul, entre Brasil e Chile, eles decidem explorar, então se dividem em duas equipes, uma entra e a outra fica do lado de fora. Mas agora vem o pior. Antes de entrar, Jin diz que envenenou Yang enquanto ele tentava degustar suas laranjas. Ou seja, enfiou um inseto no ouvido do cara. E se não achar o antídoto em dias, o maluco vai conversar com Deus mais cedo. E os sintomas já começam. Na hora que o maluco ia soltar um barro por causa do inseto, os selvagens começam a brotar igual formiga. E Yang é carregado pelo Prota. Mas quando estavam prestes a entrar na pirâmide, Romeu simplesmente mexe onde não devia e fecha a entrada. Mas eles conseguem passar aos 45 do segundo tempo, mas nem tudo são flores. E Yuan tomou uma lapada da flecha de um selvagem, que no resumo das ideias, ia fazer o cara ficar mais duro que cimento. E pra piorar, provavelmente tem só mais 10 horas de vida. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E como tudo isso só rolou por causa dele, Yang resolve pegar a cura com os selvagens na base do soco, mas convenhamos que trancado ali, e com uma dor de barriga, ele não vai conseguir muita coisa, então Shigaki decide mudar o plano, ao invés de explorar. Eles têm 10 horas para meter o pé dali, e ainda acharam uma cura. Enquanto procuravam uma saída, eles acham uma sala cheia de água, e coberta de estrelas, e escutam gritos de desespero, que para resumir, era um grupo de pessoas se afogando, que supostamente tem um membro que fala a língua dos nativos, e sabe meter o pé da pirâmide, e combinando a força de Wen, com uma corda, eles são salvos, e depois de se apresentarem como André, Jing, Rika, e Giraldi, que é um mestre em civilização antiga, ele diz que a saída tá bem na frente deles, ou seja, quando a sala se encher de água, eles têm que subir nas pilastras, e supostamente uma saída vai aparecer, e pouco a pouco eles começam a subir as colunas com a ajuda de André, que para resumir, tem uma força sobre-humana, e Giraldi explica que essa pirâmide pertencia a uma civilização antiga que tem forma de serpente, mas que sumiram igual fumaça. Já quando chegam na terceira coluna, Rika simplesmente mete a mão onde não devia, e é puxada por uma passagem secreta, e a porta de saída abre, e para resumir, aparentemente Rika foi pro caixão, já que de acordo com as escrituras, para uma porta se abrir alguém tinha que se sacrificar. Caiu e morreu. E quando chegam até a nova porta, se deparam com mais defunto que cemitério, e para piorar o que não tava bom, Yuan começa a delirar por causa da toxina, e logo chegam num templo, onde Giraldi começa a ler as escrituras, que diziam que alguém tinha que deitar no altar. E quando Tracy faz isso, uma porta abre, mas quando senta, ela levanta, ou seja, para os outros passarem alguém tinha que ficar. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! E Romeu diz para deixar Yuan, já que ele tá só o pó da rabiola. Então eles decidem fazer uma votação, onde por lógica, obviamente a maioria queria deixar o Prota, mas tacando dane-se para isso, Yang simplesmente larga a faca no bucho de Romeu, e resolve deixar ele mesmo de oferenda. E assim eles finalmente chegam na saída, e todos vão direto procurar ervas para Jin curar o Prota, o que aparentemente funciona, mas como nessa ilha a paz é uma coisa que não existe, Jin aparece correndo de uma cobra maior que a sua prima, e uma batalha começa, Tracy metendo bala, e Yang descendo a voadora, e nem fazendo de tudo ele dá conta, e Yang e Wen acabam caindo de um penhasco, mas de todo modo, afastam a cobra. Por o outro lado, Yang e Wen caíram num lago cheio de sanguessugas, e bolhas que deixam eles mais chapados que Snoop Dogg. E quando finalmente acorda, vemos que mesmo sendo um gangster, Yang tá começando a gostar do Prota, mas o momento fofo acaba por aí, já que os selvagens aparecem novamente, mas dessa vez eles estavam com o líder, que ao ver que o cabeça de ovo sabe a sua língua, fica pirado das ideias, e suspeita que eles estão com um tal de velho de um olho só, que para resumir, supostamente seria o professor de Giraldi, e leva eles até a sua aldeia, e queriam que eles curassem seu rei, ou do contrário, cabeças vão rolar, e levam eles até o seu rei, que simplesmente estava doente de malária. E como curar o velho é a única forma deles continuarem vivos, 3 deles vão buscar a erva necessária, enquanto isso, os outros vão ficar de reféns. Enquanto lia as escrituras da prisão, o calvo vê que anos atrás, homens invadiram a ilha, e causaram destruição, mas durante isso,
o médico caolho surgiu e salvou muitas vidas, ensinando outro idioma, e curando os nativos, sendo esse, o professor de Giraldi, que fez um acordo com uma organização secreta, onde deu seu corpo como pagamento, em troca de financiarem seus projetos, e da última vez que ele o viu, ele usou uma toxina estranha, que conseguiu forjar a morte de um cachorro e trazer de volta. Porém, de último momento os selvagens chegam, e estavam prontos para mandar eles para debaixo da terra, já que os outros não deram as caras. O primeiro a ir de base ia ser Ding, que ficou com tanto medo que molhou as calças, mas antes que o mijão vá de base, os outros chegam. E para resumir, eles demoraram porque foram atacados por mutantes, e por fim, Jin consegue fazer a cura e salvar o velhote, e como recompensa, ela pergunta ao líder como pode sair dessa ilha, e ele diz que eles têm que ir até o vulcão. O que basicamente não serve de nada, já que ele também fala que ninguém que foi lá voltou, já que tá cheio de mutantes, que para resumir se te morderem, tu viram também. Dá até um arrepio, cê é louco. E depois de uma conversa, eles chegam à conclusão que o professor do careca forjou a própria morte, e com a experiência que criou foi para essa ilha atrás da vida eterna, o que explicaria os mutantes. Após isso, conhecemos Lu e Zico, que no resumo da ideia, é o professor de Giraldi. E eles mostram saber detalhe por detalhe do que tá rolando na ilha. Já de volta aos protas, Yang queria experimentar o cachimbo do velhote, mas o maluco fica tão doido das ideias, que simplesmente imagina que tem um harém de waifus gasosas. Por outro lado, enquanto Tracy tomava um banho totoso, a mina mostra tanto que não devia, que deixa o prota mais vermelho que um tomate. Ai, papai, apaixonei. Mas pro nativo, ela não passa de uma baranga. E cada vez eles ficam mais próximos, seja fazendo um banquete pros protas, ou treinando e se divertindo. Mas como vocês já sabem, nesse anime felicidade dura pouco, e os mutantes começam um ataque. E nem derrotando eles a situação se resolve, já que o nativo que foi mordido vira um zumbi, e ataca o próprio irmão e escapa. E o líder explica que isso acontece há anos, e ele foi o único que foi atacado e sobreviveu, já que teve o braço cortado por Zico. Já na manhã seguinte, chega a hora deles meterem o pé. Porém, antes de ir, o líder queria mostrar o ritual para escolher o novo rei, onde o novo teria que beber o sangue do antigo. Porém, o velho simplesmente chapou nas ideias, e misturou o sangue do líder com o do zumbi, o que fez ele se transformar também, e ordena que os outros matem os viajantes, ou seja, os protas. Mas durante a fuga, eles acabam se separando, e enquanto se escondia com Jing e Giraldi, o prota começa a ter lembranças com Lu, mas ainda não entende muito bem. E antes de seguir, eles tinham que esperar os crocodilos saírem do caminho, mas Jing taca o dane-se, e abandona eles dois, e foge feito um covarde, e por sorte, passa dos crocodilos, e se encontra com Yang, e explica que foi um frouxo, mas Yang não tem tempo para pensar, já que mutantes aparecem. E mesmo ele sendo um inútil, Yang diz para ele vazar, então ele volta para a praia, e usando a corda que achou cria uma ponte, e eles quase fogem. Porém Yuan começa a ser perseguido por um crocodilo, e quando achamos que o pior ia acontecer, Yang simplesmente chega virado no cão, e só com uma faquinha, deita o Lacoste na lapada, mas estava com os olhos mais vermelhos que pimenta, ou seja, foi atacados por mutantes e tá virando um zumbi também, e por isso, o frouxo e o cabeça de ovo não querem continuar com ele, mas dizendo que vai achar uma solução quando chegarem no vulcão. O prota acaba convencendo eles. Por outro lado, vemos que todos os outros estão juntos, porém Wen pergunta se existe algo entre Tracy e André, já que ele vive de olho nela, e ela diz que quando trampava na Interpol, teve uma treta com 2 contrabandistas russos, e matou um deles, mas o outro fugiu, e esse outro era André. E acredita que ele quer dar o troco. Já enquanto continuavam avançando pro vulcão, a situação estava tensa, já que não tinham água ou comida, e eles começam a sumir um atrás do outro, isso porque estavam sendo engolidos pela areia movediça, e depois que todos se afundam eles vão parar no subsolo, onde André já logo cai com as mãos nas laranjas de Tracy. Mas deixando isso de lado, eles decidem procurar comida, já que Shigaki estava doente. Por outro lado, o grupo também avançou, mas Giraldi começa a ficar doente de malária, então para procurar ajuda, o prota decide deixar Yang e Giraldi juntos, até que eles também chegam onde estão os outros.
Enquanto seguia, Tracy se dá conta que tá numa estação subterrânea abandonada, porém enquanto explorava, ela começa a ser atacada por um homem nas sombras, até que durante isso, chega o Prota que também estava por perto, mas por achar que foi André que atacou ela senta o dedo nele, e uma trocação começa, mas antes que eles se matem, Yuen impede, e explica que tá ali porque Yang e Gerald estão morrendo, e precisa ajudar eles urgente. E quando eles finalmente vão até os outros para ajudar, eles simplesmente sumiram, e o Prota suspeita de que eles foram capturados, já que não havia nenhum sinal de luta, e enquanto investigavam o local, Ishigaki diz que esse lugar é tão absurdo, que nem a fortuna dele poderia comprar, até que eles encontram um esqueleto de pesquisador, e usando seu cartão, chegam até uma sala cheia de computadores, onde poderiam encontrar até a cura para reverter o caso de Yang. E enquanto os outros exploravam mais um pouco, simplesmente se deparam com os mutantes em cápsulas. Meu Deus! Por outro lado, o Prota e André se deparam com os corpos de todos que trampavam ali, indicando que todos morreram ao mesmo tempo, até que eles encontram um cara sorrindo. E quando André pensa em largar o aço no maluco, ele estava falecido também, mas por algum motivo a pele ainda estava de boa. Mas durante isso, André sente a presença de alguém e vai atrás. Já após isso, as garotas começam a ser atacadas, e a única saída era uma porta, e para salvar as waifus, Jing toma um teco na orelha, e abre a porta para elas, mas de último momento, ele não consegue entrar junto, e é explodido pela granada do inimigo, mas sem tempo para chorar, elas fogem, e chegam até uma sala de banho, mas não era bem isso, simplesmente era uma câmara de gás, que é acionada e desmaia as gasosas. Depois disso, o Prota e o En chegam até Ishigaki, e entregam o que encontraram com o defunto, e ele finalmente consegue a senha para usar o PC, mas nem tudo é fácil, e eles precisavam usar as digitais de um dos administradores para liberar a parada, ou a base vai explodir em 10 minutos. E quando eles mandam o En buscar a mão do cara com velocidade, já que ele é um atleta, o que o cara faz? Isso mesmo, chega lá e quase infarta de medo, e ao invés de cortar só a mão e levar, o cara sai levando o defunto como se fosse um boneco de pano. E faltando 4 segundos para a parada toda explodir ele chega. E o que acontece? Isso mesmo que você pensou, nunca saberemos, já que o anime não tem final, e muito menos segunda temporada.